Que bom que você vê esse lugar. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, lá no verso 1. Gálatas 3, 1. Bom ter cada um de vocês aqui. Nós estamos numa série de mensagens a respeito da fé. Essas séries de mensagens, ela tem uma função. Acho que vale a pena a gente recapitular cada vez que a gente entra nesse momento, para que novamente sua vida seja ativada nessa certeza daquilo que você está vindo buscar. Toda vez que nós vamos à presença de Deus, você tem que vir com a mentalidade de busca, de procura. Deus, ele diz que se você buscá-lo de todo o coração, você o encontra. É um princípio. Então, Deus, ele se atenta para a maneira como você procura aquilo, tá? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Ele deixa certo que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que pede, é dado. Então, há um poder na insistência, na busca, quando seu coração nessa busca vai se santificando, suas motivações vão se alinhando. Você está comigo? Já estamos aqui no Senhor entregando as palavras dele. Então, nossa motivação vai se alinhando, nossa vida vai se alinhando àquela busca, e tudo em nós passa a transparecer aquilo que nós estamos dizendo que desejamos. Com isso, essa busca ela pode ser atendida. Tá bom? Vamos juntos? Então o Senhor, ele quer que você o encontre. Deus, ele quer ser achado por você. Então quando você vem aqui, e nós estamos numa série de mensagens, é o mesmo que você está procurando viver uma vida pautada na fé. Quando nós iniciamos uma série, nós estamos dizendo que Deus tem alguma coisa aí, ele está querendo comunicar conosco. É à toa? Vamos relembrar. O texto inicia: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Mas quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Jesus, ele falou que a fé, com o passar dos anos, com o encostar no fim dos tempos, a fé ela seria algo que sofreria abalos. 1 Timóteo 4:1 diz que o Espírito expressamente afirma que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a ensinos de demônios e doutrina de homens. Coisas, ensinamentos que os homens lá estavam ensinando e não é diferente do dia de hoje. Então, só esses dois textos, sem contar uns outros mais. Tessalonicenses, que aponta a apostasia da fé. A apostasia como algo que tem que acontecer. Jesus falou como certo. Então, assim, a fé, ela vai passar dos corações das pessoas. Tá? O homem parece estar se tornando mais religioso. Quem estuda o fenômeno, a sociologia, a filosofia, tentando entender o que modela o pensamento do homem atualmente, todos nós somos estudados. De tempo em tempo o homem muda. A filosofia ela avança, ela vai mudando. O pensamento vai mudando. E a Bíblia, ela é tão respeita a isso e teme a isso, como se nós pudéssemos falar da importância que a mente tem. A Bíblia fala para que a gente não se modele ao mundo. Não vos conformeis com este mundo ou século. Ali é a questão de era, de tempo, de momento. Então existem mentalidades que vão surgindo. E se isso não fosse importante, a Bíblia não se atentaria para isso. Então, de tempo em tempo, o avanço vai melhorando algumas coisas, mas também vai trazendo com ele um maior distanciamento do homem. A rebelião do homem a Deus, ela está crescendo, você entende isso? A cada dia que passa, os homens, eles multiplicarão a iniquidade. Você conhece esse texto por meio do amor. Você diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Então você lembra desse princípio, a multiplicação, o aumento da malignidade do homem. Paulo diz que, lá em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 3, que o homem se tornaria muito mais maligno. Então, com o aumento do fim, a proximidade com o fim, a distância da fé vai aumentar. Vai aparentar para você que o homem está mais religioso. Mas a verdade é que a fé genuína, ou como Paulo fala para Timóteo, a sã doutrina, a fé saudável, a fé em Deus, uma relação profunda com Deus e real, essa fé ela vai passar. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos tomando antídoto. Nós estamos sabendo o que pensar em meio a tanta pluralidade. Eu me sinto hoje parte de uma geração que parece um self-service. Você já chegou
aquele pilar grill. Ou coisa horrível. E horrível como assim, pastor? É uma delícia, eu vi. Mas você já viu o leque de coisas? Quando tu chega no final, cara, tu botou macarrão com sushi, com feijoada, jogou farinha no sushi, que tu achou bonito, jogou uns ovos de codorna, salgadinho, né? Assim. Só que, gente, se tu for ver no final o valor nutricional dessa comida, é só gordura, só carboidrato, é só lasqueira, é só coisa para dar ruim. Não que não seja gostoso, não estou aqui sendo hipócrita, não. Eu estou dizendo que é horrível. Gente, eu não sei você, uma vez nós fomos numa churrascaria, eu não lembro quem foi, acho que eu e pastora, claro, Anselmo e Kátia, eu não sei se o Marcelo e a Michele e o Carlinhos e a Anice. Sei que nós passamos no self-service da churrascaria, eu sento com lasanha. Eu vejo o prato do Anselmo, cara, com alface. Aí ele falou assim, isso eu como em casa, pastor. Eu falei, né? Era um rodízio, eu peguei lasanha. Então, a atualidade, ela está assim. Amém, irmãos? Estou só introduzindo para aguçar a sua curiosidade, você que está chegando aqui hoje, por exemplo. O que é a série de mensagens? É uma série, uma bateria de mensagens que vem, para tentar levantar o assunto, tentar mostrar para você a gravidade e o quão distante nós estamos daquilo que a palavra garante. E também trazer para nós a bênção da proximidade com aquilo que a verdade quer promover. Você pode viver aquilo que você vai ouvir hoje. É seguro, é bíblico. Então, não se assuste, mas você vai ler a Bíblia e eu vou comentar sobre ela. Aqui nós não temos um pregador que se exibe e ele não tem uma oratória para te agradar e nem muito menos para te manipular. É ao vivo, é de verdade. Eu sou de carne e osso e eu estou aqui como gente, como uma pessoa que também pensa, como uma pessoa que também tem suas crises, tem seus conflitos. Então você veio num lugar para ouvir a palavra de Deus. E por que Deus comunica através de humanos? Você já pensou nisso? Porque tem que ser alguém que experimenta, assim como você. Se fosse um anjo falando aqui, era mole, né? Pensou? Alguém que está sempre diante do trono, alguém que não passa por lutas, alguém que não passa por crise, alguém que nunca questionou nada de Deus, alguém que não está aprendendo, alguém que tem totalidade da verdade, alguém que traria o pronto. Não, a gente está em processo de crescimento. Então eu preciso me desafiar na fé quando eu estou falando de fé para você. Você entende isso? Amém? Por que Deus usa homem? Porque tem que ser alguém como você tem que se ver na pessoa que está aqui na frente. Então não é um super-herói que está falando, gente. É uma pessoa que precisa muito de Deus, assim como você. E ai de mim que eu não entenda isso. Ficar ruim. Eu posso ser privado de experimentar a graça dele. Nós estamos aí com o texto aberto, em Gálatas 3, verso 1. Muito interessante a mudança, o que acontece com essa igreja. Ela nasce de forma muito intensa, profunda e real, experimentando Deus e termina comprando para si um legalismo, imposições de regras que não mudavam nada na vida deles. Só que eu não entendo. Nós temos essa facilidade. Nós gostamos de cabresto. É tão intenso esse cabresto que no capítulo 5 ele vai falar assim, não torne de novo a pôr sobre vós o jugo de escravidão. Tá? A gente gosta de cabresto. Vamos ao texto. Ó Gálatas insensatos. Mensagem já, eu não li conforme Paulo falou. Paulo falou assim, ó Gálatas insensatos. É bronca. Ele falou no capítulo 4, queria estar lá e mudar o tom da voz. Então, nisso é bronca. É você brigando com a Luana, que esqueceu de lavar a louça, esqueceu de tirar o frango para fazer o... É isso. É alguém dando uma bronca. Paulo está chateado. Ele diz, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Ele falou, não mostramos a vocês que Jesus morreu na cruz? Quero saber apenas isso. Vocês receberam o Espírito, presta atenção nesse termo, receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão, se é que, na verdade, foram em vão? Aquele que lhes concede, de novo, concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto,
que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, gentios somos nós, que não somos judeus, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo, olha o que é, aí é o evangelho, em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque, olha a frasezinha aí, de novo, de Romanos da semana passada, capítulo 1, versos 16 e 17, o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas qual é a regra da lei? Aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Não por fé, viverá por observar preceitos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldito em nosso lugar, porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado em madeiro. Olha agora, esse é o nosso texto. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim, de novo, de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. É o meu tema, o Espírito prometido. Nós vamos entender por quê. Presta atenção, houve uma necessidade do derramar do Espírito. Os apóstolos, após Jesus estar subindo aos céus, eles poderiam ter dado o start, porque na cabeça deles, Jesus subiu, o anjo falou assim como ele foi, vocês o verão descendo nas nuvens. Então, Jesus vai aparecer nos céus e isso é a volta do Senhor, a sua segunda vinda, que nós aguardamos. Que bom. Tem alguns que não, ou dormiram, e vão estar assim na vida do Senhor também. Vai ter muita gente dormindo, não sei se você sabe. Cuidado. Aqui você pode dormir, lá não. Né? Já pensou agora? Ele vem, tu dorme. E não vai ser aquela história de que vai ficar um monte de roupa, aquilo lá é filme, tá? Vende no filme, mas não vende na Bíblia. Então, preste atenção aqui. Nós precisamos entender que houve uma necessidade do derramar do Espírito. Jesus falou, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque o Evangelho, ele não é uma exposição de ideias de um homem que viveu lá 2000 anos atrás, uma filosofia que a Kátia agora decidiu acreditar e viver para a vida dela. O Evangelho não é a história de um homem qualquer, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Alguns pensam até que é o sobrenome dele, Jesus Cristo, o sobrenome. Não, não é a história de um qualquer que decidiu dar um livro para a gente ficar aqui estudando o livro, falando do livro, se valendo do livro para fazer qualquer que seja a questão aqui. Não, o Evangelho, ele é transformação de vida. É Deus levantando pessoas para se tornar seu povo. É Deus fazendo de você algo dele. É Deus pegando você e colocando dentro de você a essência que muda a tua vida. Creia quando eu digo, se o Evangelho não foi para você uma mudança de vida, você ainda não creu no Evangelho. Crer te coloca na condição do que Deus quer fazer e Ele faz depois que você confia totalmente nele. Quando Deus ele vê no seu coração fé, quando a fé ela brota, a certeza se estabelece, algo tem que acontecer na sua vida. E eu não estou falando agora, não é a fé aqui, eu estou falando da fé de salvação, que muda você. Nós vamos falar do Espírito prometido. Esse é o nosso tema. Então preste atenção, os apóstolos foram impedidos de iniciar a igreja. Não saiam, vocês não podem ir. Por quê? Eles não poderiam ir no poder do intelecto, eles não poderiam ir na inteligência, coisa que a igreja hoje faz. Ela manipula um livro, ela tem um livro, os estudiosos que se destacam, aqueles que mais têm dinheiro para estudar, aqueles que podem acessar os melhores cursos de teologia, livros de teologia. Pastor, você não gosta disso? Muito pelo contrário, gosto, estudei, mas não isso que muda a nossa vida, isso não transforma. Aquilo que o homem manipula não muda a nossa vida. Sabe por quê? O que muda a nossa vida é justamente o que o homem não pode fazer. E é ali que os apóstolos receberam a ineficiência deles. Jesus falou, vocês não podem ir, porque não é vocês que vão. Vocês precisam do poder do alto para que esse poder faça a minha obra. Você entendeu? Existia uma necessidade de se derramar o Espírito. O Espírito precisava ser derramado.
Não é à toa que ele é tratado aqui no texto, e não somente aqui, como Espírito prometido. A gente precisa entender a graça, a gente precisa entender o favor de Deus quando ele nos deu o seu Espírito. É sobre isso que nós vamos falar. Então, derramou o seu Espírito é o meu primeiro ponto. Preste atenção, o que o texto está dizendo? O que o texto está afirmando? Olha que desgraça. Uma igreja que nasceu debaixo da ação do Espírito. Uma igreja que viu a sua vida mudar. A igreja dos Gálatas, eles viram, esses cristãos, eles observaram uma transformação nítida, poderosa. Paulo fala de operações de milagres entre eles. Paulo fala de uma nitidez, eles entenderam Jesus crucificado. Paulo fala o seguinte, vocês viram a cruz. Jesus não foi crucificado na Galácia, pelo amor de Deus. Jesus foi crucificado em Jerusalém, lá no Monte Calvário, lá no Gólgota, lá, não na Galácia. Ele não está falando aqui de uma crucificação, como é que fala? Real. Ele está falando de uma exposição tão clara do Evangelho que eles entenderam a essência do Evangelho. Paulo falou isso para outra igreja. Ele falou que para os coríntios ele não falou mais nada a não ser Jesus da cruz. É a informação que todos precisamos para mudar de vida. A gente precisa entender, gente. E não apaga que você está ouvindo um pastor agora. Você está ouvindo uma pessoa. Apaga. Se você ainda não entendeu a eficiência do que Deus fez lá na cruz, não foi para Mel Gibson fazer filme. A crucificação de Jesus, ela foi um dos atos mais poderosos, de maior relevância, de maior transformação. Ela impacta a nossa vida se nós crermos naquilo que Deus fez. Se a gente dá crédito, se a gente falar sim para aquilo que foi feito lá naquele ato, tudo começa a acontecer para nós. E tudo tem que começar a acontecer. Eu sou um questionador hoje de cristãos que se dizem crer nesse ato, dizem que esse ato foi poderoso, mas eles não expõem nenhum tipo de fruto, de resultado, eles não colocam para fora nada que apresente. Sabe por quê? Os Gálatas, mesmo tendo a liberdade de voltar atrás em tudo que creram um dia, Paulo começa a falar uma coisa: o Espírito foi dado a vocês pela pregação da fé? Foi. Ele disse, vocês receberam o Espírito Santo. Jesus foi crucificado, você teve nitidez, você teve uma revelação concreta. Ele fala, vocês começaram pelo Espírito, vocês acham agora que a força, que a carnalidade de vocês vai aperfeiçoar alguma coisa na vida de vocês? Vocês começaram mudando por Ele, agora vocês querem mudar por outra essência? Vocês querem mudar por outra energia? Vocês querem empregar uma outra força? Gente, quantos cristãos hoje não podem mais dizer que mudam? Parece que a mudança estagnou e você hoje faz mais força do que você vê essência em você. Você não vê uma vida de fruto. Será por coincidência que o fruto do Espírito é descrito em Gálatas 5? Você não vê o fruto, você vê a obra. E obra, geralmente, em Gálatas se refere à obra da carne. Então é mais a sua força empregando, e você sabe que quanto mais você emprega força, mais você faz força para mudar, menos você muda. E você começa a ver pecados ressurgindo, você começa a ver alguma coisa te perdendo, te fazendo se perder, aquele senso de que eu não sei para onde eu vou, de que eu não sei o que eu estou fazendo. Beleza? Talvez é o quadro de muitos aqui. Só que os Gálatas começaram pelo Espírito, e agora eles estavam querendo completar a obra de Deus, as realizações de Deus, da força do próprio braço. Eles falaram, o que aconteceu em vocês aconteceu por intermédio de outro. Agora vocês violentamente querem aplicar força para mudar? Qual é a coerência disso? Mas eles foram nessa aventura. Paulo diz que Deus operou milagres. Gente, olha que graça, olha que derramar de Deus sobre a Galácia. Nós vemos uma ação de Deus. Agora, por quê? Paulo pega o ídolo deles. Os judeus, eles para muitas igrejas têm se tornado um ídolo. A gente precisa entender uma coisa. É inquestionável que a história de Israel se cruza conosco. Você não pode apagar isso. A história de Israel se cruza conosco. A história de Israel está presente na história da igreja. Sim, tudo se inicia em Israel. Tudo se inicia na fé que Deus plantou no coração dos judeus. Não na fé judaica de hoje, mas na fé que Deus plantou no coração dos judeus. E na história de Deus com esse povo. Tudo se inicia aí. Tem um nascedouro nesse fato.
mas nós não estamos submetidos à fé judaica. Nós não estamos subjugados por eles, nós não somos menores. Não, é isso que Paulo vai fazer. Ele vai pegar a nação de Israel como descendente de Abraão e vai trabalhar isso com o povo. Ele vai fazer algo lindo, ele está falando assim, espera aí, você tem paciência, irmão, para ouvir essa exposição? Amém? Estou sentindo o coraçãozinho de vocês, assim, a mente de vocês, alguns vai começando a vagar, mas vai comigo, vai comigo. Eu te prometo que você depois, você pode fazer uma lida desses 6 capítulos, eu prometo a você que você vai ouvir muito Deus falando contigo. Prometo a você que você vai entender a essência. Eu quero transmitir o que está no meu espírito hoje, para o seu, que há uma realidade para mudar a nossa vida contida nesse texto. Amém? É sério, é profundo o que está aqui. Só que eu não vou fazer estardalhaço, eu preciso expor o que está aqui. Eu preciso só falar do que está aqui. É só isso, a minha missão é só essa. E eu prometo a você, se você se deliciar olhando comigo o texto, você vai ficar fascinado. Sabe por quê? O apóstolo Paulo vira para eles e fala assim, Abraão, eu quero falar de Abraão. Abraão creu. Vocês querem fazer alguma coisa para serem aceitos por Deus. Abraão só creu. O próprio Abraão, que nasce o povo que vocês estão tomando como base para mudar a vida de vocês, eles começaram, gente, a guardar sábado. Eles começaram a querer circuncidar, fazer lá o ato, né, do corte no prepúcio do homem, lá no órgão genital do homem, que todo judeu passa por isso ao se converter no judaísmo, a nascer um primogênito, o primeiro filho no judaísmo, é feito o ato da circuncisão, tudo isso para carregar aquele ato ali que Deus deu, que Paulo vai chamar de selo da fé lá em Romanos. Ele vai dizer o seguinte, mas nem Abraão, quando foi chamado e creu, tinha o selo. Deus deu a ele para formar um povo através dele, mas nem ele tinha. Por que disso? Porque Deus queria dar a entender que tanto chamaria pessoas em outra condição, como chamaria circuncidados. Deus formaria um povo que era além de tudo isso, que extrapola essa ideia de um povo, de Israel, algo lá no Oriente Médio. Não tem geografia. Ele está falando, Deus queria as nações, todos os povos, as pessoas. Deus queria gente, ele não queria um povo. Ele sempre quis uma coisa para expandir. Se o ato da criação era, vão, frutifiquem, multipliquem, encham a terra, por que o evangelho é? Vão, fiquem contidos num lugar geográfico chamado Israel, que é menor que Rio de Janeiro, talvez. Não lembro agora, mas é quase lá do tamanho. Você tem noção disso? A cidade velha de Israel, eu estava ouvindo uma pessoa falando, acho que é 4 quilômetros. A gente corre isso, gente. Talvez você vai falar, eu não, pastor. Bom, eu corro. Então eu correria a cidade toda, ó. É muito pequenininho. Você acha mesmo que tudo estava contido ali? Tudo nasceu ali, mas não estava contido ali. E o que a gente precisa entender? Presta atenção. Se você quisesse participar daquilo que Deus estava fazendo como judeu, tinha uma questão. Você tinha que ter nascido judeu. Ou você tinha que ter se convertido ao judaísmo. Você tinha que ter tomado o selo da circuncisão. Você tinha que ter falado para Deus, Deus, agora eu quero participar daquilo que Abraão está fazendo. Só que Deus vira através de Paulo para os Gálatas e fala assim, deixa eu entender vocês, espera. Quer dizer que vocês vivem algo mais profundo do que eles. A realidade de vocês é muito mais intensa, a transformação é muito mais brusca. O que vocês fazem hoje? Vocês não operam por uma obediência que quase que escraviza numa regra de lei. Vocês hoje têm uma vida que governa vocês. Eu botei o meu espírito dentro de vocês e deixa eu entender tudo. Vocês querem algo que eles têm, que nem eles conseguem viver. É isso mesmo. Vocês querem reconstruir aquilo que teve que ser destruído para ser construído outra coisa. Vocês querem uma religião da força, do vigor do homem, do empenho humano, de dizer que o homem pode, quando eu dei para eles a minha lei, para prová-los que eles não obedecem, porque eles são naturalmente desobedientes? É isso mesmo, Gálatas. Então tá bom. Vocês querem tudo que eles um dia tentaram viver e não conseguiram. Gente, eles tentaram entrar em Deus 2 vezes, Kátia. Eles já estavam dentro, só fazer justiça. Vieram um povo, despregar o que Paulo pregou. Aí eles falaram assim, então vamos lá, gente. Porque eles queriam, gente, eles estavam puros. Esse é o problema da ingenuidade. Você vai me ouvir? Pastor, mas tem um monte de gente dentro de igreja que está fazendo um monte de coisa, pastor, porque os pastores pregam. Sim, meu irmão. Mas ainda assim,
eles se tornam culpáveis, porque fé pode até ser influenciado por aquilo que se ouve, mas vem cá, tem uma experiência hoje particular e você tem uma Bíblia na mão. Por isso que eu te ensino a pensar, até mesmo contra mim, porque nós não podemos nos submeter a ninguém, a gente tem que submeter à palavra, a minha autoridade está totalmente subjugada pela Bíblia, se ela choca, você fica com a Bíblia. Você está aí, irmão? Aí você sabe o que acontece? Quando nós olhamos para o que Paulo está tentando desconstruir da mente deles, é uma coisa incrível. Eles estavam falando assim, não está suficiente crer. Esse negócio, você vai entender por quê, mas esse negócio de crer e mudar, não. Aqui, eu anuncio isso há anos. Eu tenho problema com isso. Não, peraí. Eu tenho que crer e isso vai fazer o que comigo? Não, o que eu faço? Eu quero saber dos preceitos pelos quais eu viverei. Me dá uma regra de membro. Faz comigo alguma coisa, manda em mim. Me manda vestir uma roupa, pastor. Me manda subir um lugar para orar. Me manda alguma coisa, me manda jejuar, faz alguma coisa. Me manda, porque eu não sei viver livre. O problema é que Deus, ele quer ser seu íntimo. Ele não quer ter o que ele destruiu, irmão. Você quer entender uma coisa? Então Paulo está dizendo assim, deixa eu entender. Vocês querem voltar e em vez de entrar por Jesus, vocês querem entrar por Abraão. É isso mesmo. Sendo que em Abraão já estava previsto que vocês entrariam por outro mérito. Sendo que em Abraão já estava prometido um espírito pelo qual seria derramado sobre toda a carne. Nós falaremos sobre isso. Não só os judeus necessitaram. Gente, Maria, que alguns chamam de mãe de Deus, mas que não, na verdade, só foi a mãe de Jesus. O homem nascido santo, ela precisou estar no derramar do espírito. Até Maria orou em línguas, ó. Viu, irmão? Não precisa pedir para ela rogar por você, não. Porque ela também precisou orar. E ela estava como todo mundo buscando o Espírito Santo lá no cenáculo. Você está aí, irmão? Então, você sabe o que acontece? Veja comigo Gálatas capítulo 4 agora. O verso 21 em diante. Aí ele vai trabalhar essa questão. Deixa eu entender, então. Vocês querem saber quem vocês são? Se vocês estão querendo ser filhos de Abraão, da aliança de Deus com Abraão, deixa eu explicar o que vai acontecer com vocês. Olha o que ele vai dizer. Ele está tentando posicionar e dizer, não, gente, entra por outra forma de vida com Deus. Eu estou só tentando iniciar, porque eu sei, meu irmão, a igreja carece. Era para a gente ler Gálatas, coração, era para a gente ler esse texto e falar assim, está aí, pastor, porque está aqui. Olha o texto. Digam-me, vocês, os que querem estar sob a lei, debaixo, né? Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Ele está dizendo, já que vocês querem viver por ela, vocês não ouvem o que ela diz? Vai, tenta. Tudinho, 613 preceitos. Vocês têm 613 regras. Vai lá, decora e vive tintim por tintim. Quando vocês quebrar, saiba, vocês quebraram toda a lei. Então, se você quebrar o 612, já era. Se você cumpriu 605 e não cumpriu 606, pecou. Ele está falando, como é que você vai fazer? Porque você tem que só obedecer. É uma regra de obediência. Obedece e acabou. É fácil assim. Mas não se consegue cumprir. Está parecendo que a gente está dizendo assim, não está? Ó, eu quero gerar esse clima para depois ler o texto, outros textos. Parece que não tem nada para obedecer. É isso? Não parece? Deus tirou assim, acabou, não tem nada para obedecer. Antigo Testamento. Não é bem isso. Mas é quase isso. Vamos ler. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Ele fala promessa. Promessa. Houve uma promessa. Ele está tentando enaltecer. A promessa gerou o livre. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, que é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia. Corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Gente, ele chama de escravos os israelitas. Cara, Paulo aqui comprou uma briga, porque ele é israelita.
Ele já tinha dito no capítulo 2, eu sei que isso que a gente tenta, a gente não consegue. Eu sei que a gente não vai conseguir agradar a Deus. Ele está mostrando como agradamos, como somos aceitos, como Deus te recebe. Você entrou aqui hoje, talvez se pergunta, pastor, eu quero muito viver com Deus, mas eu tenho medo se eu consigo, se Ele me aceita, como é que vai ser? Você não conhece, eu não dou conta de viver as coisas. Quando eu acertar minha vida, quantas vezes você ouviu isso? Quando eu acertar minha vida, gente, não é assim. Se o dia que você conseguir fazer isso, avisa Jesus que ele veio à toa e pagou aquele preço todo, morreu no seu lugar, venceu não só a morte, ele não só morreu, ele venceu a morte, ele sobe aos céus, ele faz todo esse trajeto de vitória por você, e é só você viver aqui as regras boas que está tudo certo. Para que Jesus veio então, se não precisava de alguém morrer no teu lugar? Se os seus pecados não precisavam de pagamento, se você não precisava de mudança, se você não precisava de transformação, se você não precisava voltar da condição de morte. Quando Jesus ressuscita, é a consumação da obra, é Jesus falando, agora vocês podem ir em fé e dizer, eu não só morri para o mundo, mas agora eu vivo para Deus. Você está aí? Olha o que diz o texto então, seguindo. Mas a Jerusalém lá de cima, que somos nós, é livre e ela é a nossa mãe, porque está escrito, alegre-se, ó estéreo, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, está falando da nossa mãe, porque da mulher da abandonada são mais numerosos que da mulher que tem marido. Ele está falando, aparentemente, isso não poderia acontecer. Uma mulher que não tem marido não pode gerar. Ele está falando da impossibilidade. Ele está dizendo, é muito mais claro, nítido, se uma mulher está com seu marido, ela pode gerar agora e que é abandonada. Ele está dizendo, atos de milagre, algo sobrenatural vai gerar filhos nessa mulher. Seguindo. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Olha os paralelos. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, está falando de Ismael e Isaac, assim também acontece agora. Mas como diz as Escrituras, ela diz, mande embora a escrava e o seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Ele está falando, tudo isso que eu expus para vocês é para dizer o seguinte, se vocês nasceram da liberdade, de algo sobrenatural, a mãe de vocês não tinha marido, ele está falando do nosso espírito, ele está falando da forma milagrosa como nós nascemos em Deus, como participamos da família de Deus, quando entramos em Deus. Ele está falando, se foi sobrenatural, a forma como Deus age para ter você de volta, como é que você vai pegar e vai querer a forma natural? Como é que você vai naturalizar o evangelho, meu irmão? Presta atenção. Como é que você vai naturalizar o processo de mudança, de transformação, de nova vida, se Deus tem algo sobrenatural para mudar você? É isso. Paulo está questionando como que eles podem querer aquele modelo escravo, cumpridor de regras, quebrador de regras, que ora está aqui, ora está ali. Paulo está dizendo, tem algo mais para a vida de vocês, tem uma mudança, tem um espírito prometido, tem uma promessa. Vocês foram gerados da promessa, vocês foram gerados do sobrenatural, vocês foram gerados como Isaac, que a mãe dele era estéril e de repente ela dá luz. Eu quero te informar uma coisa, você pensa que o teu estado de vida é imutável? Você pensa que o que você é alguma barreira para Deus mudar você? É de você que Deus gosta. O evangelho, ele não é para a gente que se acha bonzinho, que pensa que merece, que é o cumpridor da regra. Não, o evangelho é para a gente que fala, Deus, tem um rebelde infreável aqui dentro, faz alguma coisa com ele. Quando você começa a dar crédito, começa a crer, automaticamente, meu irmão, ele te dá um espírito. É isso que o texto falou para nós. Para nos fazer nascer, nós não nascemos de Sara, Rebeca, eu esqueci a outra, e viemos, e agora a gente olha para trás e fala assim, eu sou filho de Abraão. Ele está falando, não, vocês podem ser filhos de Abraão por outra essência, sabe por quê? Se vocês podiam nascer disso e não nasceram, Deus ele já tinha um plano guardado
Paulo fala isso aos Efésios. Plano guardado é a igreja. Deus já sonhava com um povo amplo. Deus nunca sonhou com uma nação só, gente. Nunca. Ele sempre sonhou com a sua vida. Ele sempre sonhou te ter e ele já tem todos os meios para mudar você. Todos. Pastor, eu sou uma pessoa presa nisso, presa naquilo. Tenho uma vida assim, tenho uma vida assada. Meu coração é amargo. Você não tem noção de quem sou eu. Eu zombo de Deus dentro de mim. Amém. Você tem coragem de se entregar? Você tem coragem de falar, eu me rendo e eu vou ver o que Deus pode fazer na minha vida? De forma nítida, assim, você pode buscá-lo com fome, sede, falando, eu vou pegar a palavra dele, vou me lançar e vou ver essa vida atuando em mim. Se você tiver coragem de fazer isso, só essa atitude, já será o bastante, porque ele já te deseja. E ele já tem meios prontos. Sabe por quê? Se nós somos os filhos da promessa, nós fomos gerados de forma sobrenatural, isso me empolga. Isso me empolga em saber que eu posso olhar nos teus olhos e falar assim, Deus muda a tua vida. Muda, 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 muda. Porque mudou a minha, tem mudado. Aí se Deus precisou gerar através de um homem uma nação física, o filho da escrava, ele não pode pegar através de Jesus e ampliar isso. Jesus nasceu dessa mesma geração. Só que agora através de Jesus, através do que Jesus conquistou, e a Bíblia diz que Jesus tomou para nós aquela promessa de derramamento do Espírito, diz a Bíblia que ele agora fornece isso a todos. Então o que ele faz? Ele pega desse Espírito, Kátia, que vem de uma relação com Deus, em vez de ele dar aos que tentam cumprir, ele diz, eu quero que você creia que eu posso. Aí você entrega o que ele quer, que é só a crença. É só dizer, sim, eu acredito nisso. O evangelho passou a ser explicação. Quando a gente prega o evangelho, a gente tem que ficar aqui para você te explicando. Olha, vai acontecer assim. Você xingava 10 palavrões, você vai entrar para a igreja, você vai xingar agora 7. Olha, glória a Deus, hein? Menos 3. Aí com o tempo vai passar, você vai xingar agora 5. Olha aí, vai melhorando. Gente, isso é terapia. O evangelho, se você receber ele, eu estou pregando em Gálatas. Amém? Isso não é minha ideia, não. Tá comigo? Se você ler, ou se você conhece o texto de Gálatas, você já entrou no capítulo 5 e fala, já entendi o que você vai falar agora. É spoiler. Gálatas é spoiler que eu vou pregar aqui. É até chato. Se você conhece Gálatas, você vai falar assim, não, isso aí mesmo. O que vai acontecer? Se você receber o Espírito Santo, vai iniciar o capítulo 5. O que o capítulo 5 diz? Vai iniciar uma guerra dentro de você. Uma milícia do Espírito contra a carne. Uma violência, você olhando alguma coisa te puxando para um lado, falando, mas esse pecado eu gosto de praticar. Volta para cá, cara. A Bíblia diz que o Espírito guerreando contra a carne pela sua alma. Antes, você só tinha a milícia da carne contra você. Você falando, não, isso é errado, cara. Não, eu sou fiel à minha esposa. Não, eu não sou um ladrão. Não roubo as coisas. E alguma coisa te puxando assim, quando vem, quando tu viu, roubou. Quando tu viu, pecou. Quando tu viu, mentiu. Quando tu viu, foi. Aí quando tu entra no evangelho, não. Eu acho legal quando a gente vai discipular novo crente que falava assim, cara, eu sempre fiz isso. Pastor, eu não sei o que está acontecendo não, cara. Eles ficam bobos, eu gosto desse evangelho. É esse evangelho que eu fico assim. Cara, eu tenho maior paciência com esse evangelho. O cara pode até falar assim, estava quase traindo minha esposa. E, não sei, cara. Eu sempre fiz isso, pastor, não sei, cara. O cara fica assim, não sei, aconteceu uma coisa dentro de mim, cara. Teve uma vez que eu terminei a pregação, um rapaz me pega pelo braço e me leva assim, lá na casa da Nícia, atrás da parede que era o culto. Aí eu falei assim, oi? Ele, pastor, me ajuda. Pastor, me ajuda, o que é isso? Eu falei, o que é isso o quê? Ele começou a chorar, ficar apavorado. Aí falou assim, tem uma voz falando dentro de mim, muda. Pastor, eu preciso de mudança. Começou a chorar, eu falei assim, amém, calma, é Deus. O diabo não manda ninguém mudar. Falei, calma, o Espírito Santo, calma, fica tranquilo. Ali eu vi o poder de Deus sobre a influência de alguém. Meu irmão, se a gente começar a acreditar que esse texto é verdade, que ele diz que a gente pode confiar, que Paulo está mandando voltar a esse evangelho, e a gente começar a falar assim, tem um Espírito que foi prometido. Se eu começar a depositar minha confiança em Deus, vai ter uma ação espiritual sobre a minha vida, dizendo para mim, muda. Se a gente começar a acessar esse evangelho, você imagina, vai ter coisas na sua vida que você considera que não muda.
Vai ter coisas na sua vida que parece que é condicionado, já era, não vai. E você vai falar assim, eu não sei o que aconteceu. Cara, eu levantei segunda-feira, eu fui pro meu dia, era eu ali, eu pensei, tá tudo aqui, sou eu, minha mente, minhas confusões, de repente eu vou atuar sobre mim, eu vou ser pecaminoso, eu vou pecar, eu vou fazer o que eu sei de melhor, e alguma coisa bate dentro de mim e fala, isso não é mais para você. E daqui a pouco alguma coisa violentamente começa a operar dentro de você, uma guerra, e você fala assim, isso já não cabe mais para mim. Você já experimentou essa guerra? Pô, não é possível. Eu tenho até medo de mandar você levantar a mão só para o pessoal saber que é verdade, mas eu tenho medo de ver gente com mão baixada. Eu falo, meu Deus, eu sempre achei que você era um crente. Se você não tem essa milícia. Agora, pastor, essa milícia é normal? É óbvio. Capítulo 5 está aí por isso. Para te explicar a partir do 16, para dizer para você o seguinte: você na carne é terrível, você na carne é feroz, você na carne quer pecar. A carne ela não se submete a lei nenhuma. Então por que você vai querer uma lei para querer submeter a tua carne? Ah, tá bom. Vai lá no meu filho, pastor, e fala para ele me obedecer. Eita, crente. Só é crente de domingo mesmo, né? Na hora de eu lidar com teu filho, eu falo para ele te obedecer. Você sabe que a natureza dele é desobedecer? Você sabe que dentre as carnalidades está escrito desobediência pai e mãe? Aí, Andressa, senta com meu filho e fala para ele me obedecer. Pastor, você tem que conversar com meu marido. Cara, tu taca teu marido na carne. Vocês não vêm para a igreja, vocês não têm o mínimo da busca. Daqui a pouco vai ser anunciado aqui um seminário de práticas devocionais. Você não tem o mínimo da busca. Você não tem o mínimo. O seu espírito se alimenta de amendoim. Sua carne de banquete. Aí eu não aguento. Fala aí, Diogo. Você está anotando isso, cara? Seu espírito de amendoim, cara. Amendoim, Kátia. Já viu que amendoim incha? A gente come amendoim, parece que tá, né? Gordura boa também. É uma coisa que não faz tão mal se não tiver aquela casquinha. Aquela casquinha não é amendoim, não. Lá é trigo. É glúten. Pode ler lá. Sem casca, sem glúten. Pode ler. Círio já balançou a cabeça ali, viu? Seu espírito come amendoim, cara. Aí você fala assim para mim, conversa com meu marido. Você sabe que a lei já falou pro teu marido que ele tem que ser fiel a você, que não pode cobiçar outra, que não pode adulterar. Sabe? Tem um monte de regra. Muitas. O problema é, por cumprir regra, ninguém vai. Pastor, manda em mim, pastor. Teve uma pessoa que virou numa igreja e falou assim, pastor, estou indo embora. O pastor perguntou por quê. Aí falou assim, essa igreja é muito ruim, ninguém me vigia. Aí o pastor falou assim, então pode ir embora mesmo. Ele falou, como assim, irmão? Ele, não, ninguém fica em cima de mim. Tu entrou aqui, né? Aí a gente fala de discipulado, tu pensa assim, eu conheço essas igrejas. Vai começar a mandar, falar como eu corto meu cabelo, como eu conheço, eu já conheço, você conhece nada, irmão. Eu sou a igreja que Jesus mandou fazer discípulo. Então eu descobri que Jesus já manda que os discípulos não vêm pronto, todo discípulo tem que ser feito, e é indo, então é andando, é dia a dia. Jesus chamou pessoas para estar com ele. Esse é o processo do discipulado. Chamou pessoas para estar ao teu lado, para participar da tua vida com Deus. É isso. Aí, tu entrou aqui, tu pensou, não, aí tu não viu nenhuma ordem. Ninguém te mandou nem vir ao culto. Nem dizimar te mandaram. Te mandaram? Alguém que foi mandado dizimar? Foi, gente? Hã? Não? Aí dá uma liberdade, né? Os avarentos falam assim, caraca, essa igreja é boa. Vou chamar mais gente para vir aqui. Esse é o problema, querido. Se alguém te manda, tu faz por quê? Qual é a diferença? Uma irmã entrou aqui, eu sempre conto esse exemplo e vale para os que não ouviram ainda. Pastor, que dia é a unção do dizimista? Falei, como? Ela, unção do dizimista. Eu falei, irmã, como é isso? Ela falou assim, não tem o dia que a gente traz o dízimo e o senhor bota a mão na nossa cabeça lá na frente? Eu falei, irmã, aqui a gente faz assim não. Tem na hora da oferta?
Você vai lá na frente. Tem gente que gosta de envelope, tem gente que gosta sem envelope. Você vai lá e deposita sua oferta diante de Deus, faz lá o seu momento com Deus. Aí ela falou assim: não, mas eu queria saber a hora da unção do dizimista. Eu falei, irmã, vamos pensar bem. Olha só, olha só. Não, pastores, eles enganam, mas eles são inteligentes. Na Bíblia isso não dá para se provar. Mas na inteligência eles são bons. Pensa comigo, Wagner. Unção dos dizimistas. Todo quarto domingo, o que tu ia fazer se tu não dizima? Tu não ia para o culto, ou tu ia dizimar porque tu não ia querer ficar na cadeira. Todo mundo levantou. É a hora que tu olha assim para trás, assim, ó. Impõe as mãos aqui, ó. Ô, Vitor, por que tu tá sentado? Impõe as mãos aqui, ó. Alex, cadê o dízimo dos churros? Vem. Vambora. E como eu já ouvi, teve um dia que botaram assim, crentes, confessem seus pecados. O pessoal levou a sério na internet e começou a falar. Gente, tem coisas horripilantes que eles escreveram. Eu não acreditei que eles levaram a sério. Falei, meu Deus do céu, começou a virar uma confissão ali, sabe? Eu pensei se alguém orou, porque, sério, eles confessaram o pecado sério. Aí veio um e falou assim, na hora da oferta eu levava os envelopes vazios. Gente, Satanás que bota essas ideias. Vocês já observaram que eu ou a pastora, ou um ou outro, a gente até por dinâmica, já pensou se todo mundo levanta? Não, homem e mulher, todo mundo tem que vir. Aí separa entre eu e ela. Não, gente, um da família vem, representa e coloca aqui, ó. É a nossa entrega a Deus. É a nossa mordomia a Deus. Para com isso. Vai fazer o nosso curso de finanças. Fala com a Kátia. Kátia, abre uma turma que eu estou precisando urgentemente. Eu vim da natureza escrava, Kátia. Eu estou precisando de uma ordem, alguma coisa que me mande. Eu nem sei se eu vou obedecer, mas eu preciso, Kátia. Eu preciso, me subjuga, me manda. Gente, é sério, as pessoas chegam assim. Estou falando besteira, gente? Hã? Sabe o que acontece? Joel capítulo 2 nos diz algo. Verso 28. Derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Aí ele vira para os filhos de Israel e fala assim, os seus filhos vão falar, profetizar, vão falar em meu nome. Aí ele fala, olha, os velhos sonharão e os jovens terão visões. Sobre todos os servos, sobre todas as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Sabe o que acontece? No dia de Pentecostes, que não foi um dia qualquer, lá em Atos 2, capítulo 14, 2, versículo 14, perdão, ele vai nos ensinar o que aconteceu. E como Pedro ele vai narrar esse momento, olha o que ele diz. Então Pedro se levantou junto com os 11 e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos. Quais? 2 pontos. Homens da Judéia e todos os povos que moram em Jerusalém, tome conhecimento disto e preste atenção no que vou dizer. Esses homens não estão bêbados, porque havia uma manifestação física e audível. Como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Isso fica meio suspeito. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Acabamos de ler o texto. 2 pontos. Qual o texto que vem? Não vamos ler de novo. Ele vai dizer, é isso. O que vocês estão vendo aqui é o que foi descrito lá. Agora Deus abriu a todos. Se você for ver, vai passando. Passa, por favor. Passa mais um. Mais um. Mais um. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê, igreja? Ele está falando, Deus agora vai derramar o Espírito para formar o seu povo. Ele já entendeu, não dá para dar uma lei. É por isso que Hebreus 8, você vai anotar aí? Verso 10, ele vai dizer que Deus escreve a lei dele na nossa mente, no nosso coração. Chega do tempo da aliança onde Deus fica tentando nos fazer obedecer a regra. Ele está tornando a nossa vida a regra. Ele está te ajustando de dentro para fora. Isso é evangelho. É quando você começa a ver algo mudar, algo te cobrar, algo que vem em você. Sabe? E não estou te falando de regra maluca. Eu estou dizendo de transformação de vida. Eu estou te falando de você olhar para você e falar assim, cara, eu estou amando o que Deus está fazendo. Tem algo novo acontecendo na minha vida. Tem um espírito que foi derramado sobre toda a carne. Aqui, Jesus de fato concretiza o que Deus deu de promessa a Abraão. Sabe por quê? Para Abraão, Deus não deu um povo. Ele falou, através de você eu abençoo povos de toda a terra. Não tinha. Era uma bênção restrita para um único povo. Aí vem os Gálatas, meu irmão, que revolta.
e vira e fala assim, mas assim, a gente não pode se tornar judeu, então? Talvez uma dupla unção. Ô, meu irmão, você ainda está querendo batizar no Jordão? Você ainda está querendo a água do Jordão? A terra do Sinai? Cara, esses pastores têm que vai pagar muito diante de Deus, muito, sem temor nenhum, sem medo nenhum, eu afirmo isso. Eles pagarão caro, porque as escrituras são claras sobre essas coisas. Gente, a gente precisa amar a aliança que nós estamos. Nós estamos numa aliança que Deus está pegando povos, ele não quer saber de uma localidade só. Deus não está restrito para judeu. Deus não... Aí vem os Gálatas, e em vez de tomar a bênção, aquilo que Deus fez, eles ficam tentando ser o outro povo, que Deus já rejeitou aquele momento. Ele está falando, foi só para um momento, foi para uma conclusão, foi para eu mostrar a vocês a pecaminosidade de vocês. Gente, tem crente que cai. Sabe por quê? Porque ele nega tanta graça, que o tombo é inevitável. Deus fala, deixa eu te mostrar. Sabe por quê, gente? Tinha gente que chega arrebentado na igreja, ele se torna a pessoa mais arrogante que a gente conhece, mais insubmisso, mais cheio de si. Aí agora vira cliente, ele começa a falar, o som tá alto, a pregação tá longa, a cantina não tá mais gostoso como antes. E o banheiro tava fedendo, não vou vir mais o culto. Não lava o banheiro, Andressa. 20 dias dentro de casa. Aí o cliente, depois que ele amadurece, ele começa a julgar. A mensagem dessa noite foi boa. E quem disse que tem que ser boa para você? Tem que ser bíblica e precisa. Tem que pegar na tua veia. Sabe por quê? Eu gostaria de ouvir você falando que eu não preguei bem. Só que é sinistro. Eu gostaria. Um dia que você não gostar da minha mensagem, vem conversar comigo. Porque, sabe o que aconteceu comigo, Wagner? Sim, sem prepotência, olha só. Pastor, tem uma pessoa que fala que te ouve e não te entende. Eu falei, mas como assim não me entende? Não, não te entende, não te entende. Fala que, sei lá, que. Eu falei, marca uma conversa, ele não pode falar isso para você, tem que falar isso para mim. Você também não soube? Aí eu chamei o rapaz. Falei, cara, eu tô aqui porque você falou para fulano que não me entende, isso te atrapalha de andar na fé. Então vamos lá, o que que você não me entende? Não, como eu vou dizer? Ah, diz o não dito que não pode ser dito, que não dá para ser entendido. Aí eu, aí ficamos igual dois doidos. Ele ficou assim, não, o senhor fala mal de algumas músicas cristãs. Música cristã, sabor de mel. Entendeu a questão aqui? Isso é o limite de andar comigo. Eu falei, fala. Aí ele, não, então. Eu falei, cara, eu posso te explicar sobre isso. Falou o nome de Jesus. É gospel? É Deus? Então vamos lá. Jesus Cristo. Me ajuda, igreja. Jesus Cristo. Quer coisa mais que cita o nome de Jesus do que Roberto Carlos? Aí eu falei para ele, e que por sinal está melhor do que a sabor de mel, porque cita o nome de Jesus. A sabor de mel só exalta você, coisa que Deus não faz na nossa salvação. Deus precisa que nós chegamos ao fundo do poço, olhamos para cima e falamos, Deus, arranca-me daqui. Como é que você chega lá se o evangelho já chega na tua vida falando, levanta a cara, princesa. Cadê? Cadê o princeso de Jesus? Vai cair a coroa. Não abaixa a cabeça, senão a coroa cai. Aí tu fica assim, ó. Pô, fui lá na igreja, meu irmão. Até Deus tem medo de mim. Saí de lá, ó, tudo e nada. Essa semana é minha. Força, fé e foco. Aí Deus fala assim: tem essa areazinha aí que você não consegue ser? Deixa eu com você. Vamos ver. Vai lá, princesa. Aí você tomba. Fala, caraca, eu acreditei na mensagem do pastor. Quem já ouviu aqui uma mensagem de autoajuda e já se lascou na semana? Muitos. Você só não deve lembrar. Aí tu fica assim, não, mas o cara falou que eu tenho que manter. Vou manter a pegada, vou manter. Meu irmão, é igual a gente começar a querer, com todo respeito, tá? Todo respeito que eu vou falar agora. Fazer uma bariátrica sem mudar a mente. Não muda a natureza, que é adaptar o corpo a uma realidade. Se não mudar aqui, sabe o que vai acontecer? Pode até pagar com a vida. E olha que a gente sabe do que a gente está falando. Nós temos experiência na família, gente. De uma pessoa que quase pagou com a vida porque ajustou o corpo para uma realidade que a mente não estava ajustada e quase pagou com a vida. Então não estou falando besteira, não. Estou falando do que eu sei. Agora preste atenção aqui.
O evangelho, ele não é para esse tipo de pessoa. Essa pessoa até hoje procura uma forma dele legitimar o que está vivendo. Sabe o que você precisa acreditar? Que um único ato de justiça mudou a tua vida. O ato de justiça da cruz. Eu quero mostrar isso para você em Romanos 5, 18 e 19. Sabe o que a fé é? Presta atenção aqui. Eu vou falar bem simples. Vamos ler o texto. É como, num ato de crença, Samuel, você começa a acreditar em Deus. Um único ato de confiança em Deus é como se zerasse a sua vida toda. Quando você fala assim para Deus, ó, eu creio no sacrifício de Jesus, eu recebo o sangue de Jesus. Gente, a gente tem que conversar simples assim agora, é sério. Porque isso aqui tem que ser dito, não posso. Eu queria ir para outro nível, mas não posso. É uma obediência a Deus que eu estou trilhando aqui agora. Quando você vai para Deus, um ato de confiança zera a tua vida. Um ato de confiança faz você poder experimentar mudança. Por quê? Presta atenção aqui. Aquela velha historinha que eu conto para vocês aqui. O juiz chamou você, sabe por quê? Porque um cara esquartejou um filho seu, ele morreu. Matou seu filho, picotou todinho. Aí, o juiz chamou você, presta atenção aqui, chamou você para um bate-papo, porque ele não vai julgar essa pessoa não, porque o juiz é amor. Aí ele vira e fala assim, ô seu esquartejador, o que você fez? Ah, não, eu dei lugar à minha violência, esquartejei, piquei em pedacinho. Mas você sabe que eu sou amoroso, né? Eu sou bonzinho. Ó, eu te amo. Vai, pode ir. Daqui a uns dias, o esquartejador entra pela sala do juiz, pego de novo, preso, e ele vai para outra audiência. O juiz fala assim: não, cara, eu sou perdoador. A gente acredita nessa história do evangelho, ó. Pode ir, seu esquartejador. Aí ele volta com a terceira criança esquartejada, Lucília. Mas o juiz é amor. Quantas vezes ele precisar do perdão do esquartejamento, ele vai ser liberado. A gente acredita que o evangelho é isso. Não, gente. Não. Deus falaria assim. Agora Deus é o juiz. Esquartejador, você fez algo terrível. E você precisa entender uma coisa. Se eu deixar você com você, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou te dar a merecida recompensa dessa sua atitude. Eu te mando para o inferno. Só que, esquartejador, para que você não encontre em mim um Deus irado, eu vou fazer alguma coisa aqui contigo. Vamos fazer o seguinte? Se você acreditar na minha bondade, mas não é para te perdoar, não, é para mudar a sua vida, eu deixo você sair daquela porta. Mas a partir de hoje, se você confiar que eu posso tirar de você esse esquartejador que você é, essa violência que você tem, a gente pode fazer o seguinte: você é um cara livre. Ele fala, juiz, é tudo que eu mais quero. Eu não sei conter a violência que há dentro de mim. Então ele fala assim, vamos fazer o seguinte, recebe do meu espírito. Entendeu? O esquartejador sai pela porta, mas sabendo Deus uma coisa, ele nunca mais ele volta aqui. Porque ele creu na minha bondade. E eu não só fiz, eu continuarei a fazer. E ele vai ver que a cada dia que ele quiser esquartejar alguém ou a violência quiser saltar dentro dele, ele vai ser contido pelo amor do meu espírito, pela mansidão, pela bondade, pelo domínio próprio. É o domínio do Espírito em nós, gerando em nós domínio próprio. O Espírito Santo em você, mas gerando em você a habilidade de se conduzir. Você entendeu o Evangelho, irmão? Só um único ato. Um único ato, ó. Portanto, assim como por uma só ofensa, que é a de Adão, veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça, não é o teu, é o dele. Veio graça sobre todos para a justificação que dá vida. Olha que interessante. Justificação que dá. Ele não declarou assim, você está perdoado. Ele falou, está perdoado, mas toma aqui a minha vida. Porque se você voltar a esquartejar, você não recebeu de mim. Você vai receber minha ira. Próximo texto. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão. Só que o justo não é zerado com a conta zerada apenas, é zerado não precisando se endividar com Deus novamente. Afinal de contas, você ora, perdoa as nossas dívidas. Você está zerado. Você está zerado. Então, aconteceu algo. Abraão, quando creu em Deus, nem Abraão, o cara da lei, o cara que deu início ao povo que receberia a lei, nem ele entrou por outro mérito, ele entrou por crença.
Agora, Deus, ele salva quem crê. Então, o crer, presta atenção, apenas o crer, é isso que você precisa entender, apenas o crer faz experimentar algo novo. Gente, isso é para todo mundo, isso é a simplicidade do evangelho. Eu sei, eu usei coisas aqui complicadas, você teria que entender um pouco mais da circuncisão para entender essa mensagem mais a fundo, mas tem uma coisa muito simples, todos aqui podem entender, que se você acreditar, é isso. E não é acreditar aqui, é depositar confiança, é dizer, eu me apego a isso que foi dito. Eu me apego ao que foi falado. Eu sei que eu não posso, mas eu sei que tem um Deus que muda a minha vida. Meu irmão, não te importa com a tua condição atual. Não fica somando. Acredita nele. É a confiança no poder dele. Para isso a gente vai ler um último texto, 1 Coríntios, versos 28 a 31. Olha que texto lindo. Guarda isso no seu coração, porque nós estamos aí. Olha quem somos nós. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 28. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, ou as que acham que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Ninguém pode falar, Deus, glórias a mim. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, o evangelho só é evangelho quando você fala, eu só posso me gloriar daquilo que Jesus fez. Não há nada para mim. Pastor, eu não sei nem como eu cheguei aqui. É isso, meu irmão. Você tem que olhar como eu. Uma vida complicada, uma família complicada, uma história estranha, e de repente Jesus entra na minha vida aos 16 anos. Eu olho para trás e falo assim, como que eu cheguei até aqui? Teve um dia que eu comecei a ver que o ministério, de forma sem muito forçar a barra, começou a tendenciar para cuidar de famílias. E a gente faz um trabalho aqui de discipular casais, e pai e tudo mais. E eu comecei a olhar para a minha história e um dia eu fui invadido por uma tristeza. Falei para Deus assim, existem histórias bonitas. A minha história é de 20 famílias, gerações de pastores, e nós temos um filho assim, assim, nas nações. Aí eu falei assim, caramba, se eu for olhar para a minha história e falar assim, eu estou aqui para ensinar você a vivenciar uma experiência de casamento saudável, e os meus pais se separaram. Eu sou filho de uma loucura familiar. Meus pais, 19 anos, tiveram um relacionamento. Eu nasço, minha irmã nasce, eles se separam e a gente ficou batendo cabeça nisso aí. Eu olhei para trás, cara, minha desgraça foi maior do que a graça. E aquela tristeza invadiu o meu coração. Eu falei, cara, eu sou uma bagunça, para que Deus me chama? E daqui a pouco eu comecei a ver a realidade da nossa igreja. Cara, quem não teve um pai distante, teve um pai disfuncional. 100%, pastor? Claro que não. Mas a maioria da nossa história é essa. Aí eu comecei a falar, Deus, como eu vou dar conta disso? Porque os homens têm problema com a autoridade do pastor. Eu percebo que muitos homens aqui têm muito mais facilidade de lidar com mulher na autoridade do que com homem. E eu comecei a pensar nisso tudo, comecei a ver isso tudo, comecei a levantar isso tudo, comecei a me entristecer falando assim, cara, não é fácil lidar com homens, e eu comecei a descrer do meu ministério, numa fração de tempo, assim. Falei, talvez eu não seja a pessoa mais adequada a essa bagunça. Aí a bagunça veio e a bagunça ficou, e eu fui vendo a bagunça. Daqui a pouco, cara, uma certeza de que o evangelho não tem nada a ver comigo invadiu o meu ser. E de novo eu fui colocado no poder do Espírito e isso clareou a minha mente. Você não tem, Jefferson, ser nada. Você só tem que permitir que eu te faça. Eu não chamo você porque você é. Eu não chamo por causa do histórico que você apresenta. Senão é você. Você se gloria. Você pode dizer, Deus me chamou porque eu sou o homem mais justo entre nós aqui, ué. Quem aqui é mais santo do que eu? Quem aqui é mais marido do que eu? Quem aqui é mais filho do que eu? Quem aqui? Não. Hoje eu posso olhar para você e falar assim, eu sou uma mutação, eu sou uma mudança, eu sou uma transformação ambulante. Olhe, veja alguém que mudou. Não, eu não sou melhor que você. Se eu conseguir, tu vai. A minha crença é essa. É instigar você falando assim, não, peraí.
Eu, com 16 anos, entrei numa igreja, recebi do poder do Espírito, vivi santidade, casei santo e vivi santidade no meu casamento. E peraí, estou criando meu filho de modo santo, e você pode também, por que não? Eu não vejo, literalmente, gente, eu não enxergo distância entre nós. Eu não enxergo, eu não olho para o Vitor e falo, jovem assim, assado, isso aí, jovem é tudo assim mesmo, complicado. Não, eu olho para ele e falo assim, eu consegui. Na idade dele eu estava assim, assado. Peraí, por quê? Por que eu conseguia? Foi aí que o meu chamado nasceu, de eu olhar os meus amigos e falar assim, por que eles não conseguem, eu consigo? A minha percepção ministerial só foi aguçando. E eu fui olhando para a pessoa e falei assim, para. Quando eu olho para os jovens, eu fico pensando, eles não vão ser a confusão que os pais deles talvez plantou neles. Eles vão formar família saudável, eles vão espelhar Cristo na sua paternidade, na sua vida conjugal, eles vão viver algo justo, lindo, bonito. Por quê? Porque não existe mérito para ninguém, não há ninguém que possa falar, o que Deus fez em mim, ele não fabrique mais ninguém. Essa forma foi jogada fora. Meu irmão, tu tem direito à transformação, sim. Você querendo hoje entrar no povo, você pode, e pode por mérito de Cristo, por um ato de justiça. Você não vai precisar conquistar Deus. E nem muito menos falar assim, pastor, aí o que eu faço? Depois disso, o que eu faço? Eu até brinco, falei que a gente tem que ganhar mais os nevô, não tem? Aí quando a gente foi batizar Alex chega lá nevado. É um ato profético, irmão. A gente vai batizar o primeiro nevado. Batizou o jovem nevado. Meu irmão, nevado, com chuva de granizo. Eu estou lá querendo saber da cor do cabelo dele. Se isso for algo errado nele, o Espírito Santo vai lidar com ele. Eu só tenho que ensiná-lo a se relacionar com Deus, porque o Espírito Santo lida com ele. Se eu não acreditar nisso, eu passo a ser o Espírito Santo e eu lamento dizer, mas eu não sei mudar ninguém, nem a mim mesmo. Isso é isso. Você entendeu o Evangelho? O Evangelho é tudo acreditado nessa ideia de que Deus, quando eu criei, Ele me deu um Espírito. Quando eu criei, Ele falou, toma aqui, porque se você ficar só com isso aí que você está confiando, não é suficiente, toma aqui. Nem a minha confiança nele é suficiente. É o poder dele atuando na minha vida. Então, por favor, para de ser. Olha hoje no espelho para você, não se sinta o melhor, não, nem o mais lindo. Mas olha no espelho hoje e fala: eu não sou uma pessoa cativa, presa. Eu sou assim porque eu estou dando mole. Tem um Deus que me quer. Por quê? E não é uma religião, gente. Não é. Não é religião. Não é. É um relacionamento. É a história da criação. É Deus querendo pegar você e tornar você aquilo que Ele idealizou que fôssemos. Eu quero orar com você. Junto. Pastor, eu não sei nem orar. Então, hoje. Você vai falar com Deus assim, Deus, eu estraguei minha vida. Usa teus termos. Deus, eu fiz um monte de besteira. Deus vai zangar, pastor? Não. Você vai falar para Deus, Deus, tem algo desorientado dentro de mim. Pai, a minha história familiar é uma bagunça e eu me perdi na vida. Por favor, faz essa oração. Eu quero encontrar você hoje. Você que hoje fala, Deus, é o ponto final, eu quero algo diferente na minha vida. É para esses que Deus está estendendo a mão, meu irmão. Estendendo a mão para quem fala que não é, para os que nada são, para reduzir os que são. Deus não conta com a minha habilidade de ser. Ele está contando com você, com aquilo que você crê nele. Se você confiar de todo o coração, haverá algo muito extraordinário mudando a sua vida. Você pode renovar a sua fé no Evangelho. Você também que já experimenta essa realidade. Você que já experimentava essa realidade, mas não estava tão clara para você. Vai falando para Deus, Deus, o teu Espírito está aqui. E o meu coração está acessível ao Senhor. Eu hoje abro a ti a minha alma. Vai, ore ao Senhor. Faça uma oração. A palavra, por alguns momentos, ela fala que Deus chama. A Bíblia diz que o Espírito Santo é para toda aquela geração e para todos quanto nosso Deus chamar. A Bíblia diz que Deus acrescentava à igreja de Atos todos os que iam sendo salvos. É um chamado, a salvação. Deus hoje ele está chamando pessoas. Ele está te chamando por um passo de confiança nele. O que ele está precisando para fazer algo na sua vida? Um ato de coragem, um comportamento de fé, um comportamento de convicção.
uma atitude em dizer: Deus, eu quero algo diferente para a minha vida, eu quero hoje, Senhor, sair daqui marcado com esse Espírito prometido, eu quero carregar o que essa mensagem acabou de dizer, eu quero levar comigo esse poder interior para que eu vença os meus pecados, para que eu vença a mim mesmo e este mundo, para que eu ande para Deus.